Argumento válido é aquele cujas premissas leva a uma conclusão por meio de uma sequência finita de regras formais pré-estabelecidas. Um exemplo de argumento válido é, olha só, o que a gente pode ter aqui, né, para a gente ter um argumento válido? Geralmente, o que acontece? A gente tem o que, ó, premissas verdadeiras. Aqui a gente tem uma estrutura de um argumento válido. Premissas verdadeiras, conclusão verdadeiras. Certo. Se a gente tem uma estrutura de premissas verdadeiras, conclusão falso, a gente tem uma estrutura aqui de um argumento inválido. Então isso não pode acontecer. Se todas as premissas forem verdadeiras, a conclusão obrigatoriamente deverá ser verdadeira para que o argumento seja válido. Certo, mas obrigatoriamente eu tenho que ter sempre conclusão verdadeira para o argumento ser válido? Não. Eu poderia ter aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro, conclusão falsa. Ou seja, e aqui tem uma situação de um argumento válido. Agora sim, ó, se eu tenho uma premissa falsa, a conclusão pode ser falsa e ainda se o argumento ser válido. Ok? É claro que a gente trabalha nessa estrutura aqui, ó, na linguagem mais direta, da lógica direta. Então a gente trabalha mais nesse formato das premissas verdadeiras e conclusão verdadeiras. Mas também pode existir, né, uma outra relação aqui que faça parte aí também, né? Lembrando que não pode existir, a única que não pode existir é todas as premissas verdadeiras e conclusão falsa. Isso não, isso torna o argumento inválido. Questão CRO, São Paulo, programador de computador, ano 2015. Zeca, Pedro, Daniela e Isabel seguem rigorosamente os seguintes hábitos. Se Pedro vai ao teatro, então Isabel estuda. Se Zeca estuda, então Daniela limpa a casa. Se chove, Isabel não estuda. Aos domingos, Isabel estuda ou Zeca estuda. Sabe-se com certeza que nesse último domingo choveu. Então, ó, sabe-se com certeza, ou seja, o que está dizendo que isso aqui é uma verdade. Então, ó, isso que a gente sabe. Ok, aí pode-se concluir corretamente que... Então veja que a gente tem uma verdade aqui. Sim, a gente também tem alguns conectivos. Então a gente pode o quê? Partir aí dessa verdade e tentar fechar os valores aqui dessas outras proposições. Sim. O que a gente sabe aqui, ó, que a verdade é que choveu. Então, se a verdade é que choveu, aqui a gente tem um se então. Então, no se então, ó, verdadeiro. Então, se choveu aqui, veja que essa segunda parte aqui, ó, Isabel não estuda, também terá que ser uma verdade. Por quê? Porque na condicional, no se então, a gente não pode ter Vera Fish. Porque Vera Fish é o quê? É falso. Então, aqui, para ser verdadeiro, a gente vai ter que ter Vera. Professor, mas por que isso tem que ser uma verdade? Veja que quando ele diz isso aqui, ele está dando uma conclusão aqui, ó. Minto. Quando ele pede para você fazer isso aqui, ó, pode concluir corretamente, ó, pode-se concluir, né, corretamente, é porque a gente está falando o que? De uma conclusão. Beleza. E se é uma conclusão, é porque ele quer um valor aqui que satisfaça o que? Uma verdade. E para satisfazer a verdade aqui, lá naquela estrutura que a gente já viu de argumento, todas as premissas terão que serem verdadeiras. Então essa premissa aqui também tem que ser uma verdade. Então por isso, né, que a gente fecha com
Verdade. Então, ó, Isabel não estuda é uma verdade, só que aqui está dizendo que Isabel estuda. Então, isso é falso. A segunda parte aqui é falso. Veja que a gente tem um se então. Então, esse Pedro vai ao teatro aqui não pode ser verdadeiro, ó, porque seria Vera Fischer. E a gente precisa ter o quê? Um resultado verdadeiro. Então, a gente vai ter que ter o quê? Para ser verdadeiro, Fischer é Fischer. Sim. Se Pedro vai ao teatro, então isso aqui é o quê? Isso é falso. Né? Então, ó, Pedro vai ao teatro, isso é falso. Beleza? Pronto. O que mais que a gente sabe agora? Ó? Voltando aqui a essa afirmação 3, o que que diz? Que se chove, Isabel não estuda. E a gente descobriu o quê? Que Isabel não estuda é uma verdade. Então, quando aparece aqui que Isabel estuda, então isso é falso. Ou, só que presta atenção, o resultado diz que tem que ser uma verdade. Essa proposição toda tem que ser verdadeira. Só que, que pena, só é falso se ambos forem falsos. Então, ó, a gente não vai poder preencher aqui com falso. Obrigatoriamente, isso tem que ser uma verdade. Então, Zeca estuda é uma verdade. Se Zeca estuda é uma verdade, então veja, ó, que Zeca estuda é uma verdade. A gente tem um se então. Logo, o que que acontece? Vera Fischer não pode. Então tem que ser o quê? Vera para ser verdadeiro. Ok? Agora a gente fechou os valores aqui. E a gente vai ter que analisar aqui, ó, a conclusão aí também para ser verdadeira. Na letra A tem assim, ó, Daniela limpou a casa. Então, ó, Daniela limpou a casa é um valor lógico verdadeiro. Então, verdadeiro. E Pedro não foi ao teatro. Vamos ver. Pedro não foi ao teatro. E isso é o quê? Isso é Pedro vai ao teatro. É falso. Então, lá está dizendo o quê? Que Pedro não foi ao teatro. Então, isso é uma verdade. Logo, legal. Ó, duas verdades. Resultado verdadeiro. Portanto, resposta correta, letra A. Ok?